Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de maio. O Ibovespa apresentou uma boa alta de 1,15%, novamente conseguindo fechar acima dos 66.211 pontos, que é a máxima aqui desse topo, ainda dentro de uma zona de resistência, já citada aqui toda essa região de 66.200 até uma região de 66.500 a 66.600, então um patamar ainda relevante de resistência. Esse movimento de subida já se encaixa em termos de tempo com essa movimentação aqui para baixo, mais visível pelo gráfico, principalmente pelo gráfico ali de 60 minutos, essa movimentação, mas por enquanto esse movimento de baixa começou de maneira fraca, o que traz uma chance de poder ter algo mais aqui para cima após a sinalização de um fundo ascendente ali no gráfico de 60 minutos. Então seria algo importante para o Ibovespa para confirmar um rompimento aqui desse topo, confirmar aí um pivô de alta, mais um pivô de alta aí no gráfico diário e consequentemente ganhar um pouco mais de força a tendência de alta. Será muito importante também para o índice se manter acima dessa região aqui de 65.775 pontos, um patamar agora de suporte intermediário para o Ibovespa. Um forte candle, por exemplo, aqui de baixo a partir do próximo pregão já seria uma sinalização mais negativa em relação em termos de tendência, porque já geraria um topo abaixo do topo anterior e já traria um cenário de indefinição novamente de curto prazo para o índice. Nos futuros, cheguei a recomendar duas operações no índice e uma no dólar. Então vamos aqui para as operações, gráfico de 10 minutos. A primeira recomendação que eu fiz foi na ponta compradora. As duas recomendações foram na ponta compradora. A primeira já tinha superado esse candle aqui, é o candle de abertura do pregão Bovespa. E aqui eu recomendei a compra se superasse a máxima desse candle, só que depois desse candle aqui que já tinha fechado aqui para baixo. Então, ou seja, se esse próximo candle viesse aqui para cima e superasse essa máxima, trabalhando com stop aqui para baixo. E essa operação foi executada por este candle, esse candle vai lá em cima e logo no mesmo candle já volta completamente aqui para baixo e aciona o stop dessa posição, trazendo aqui uma perda de 0,16% na operação e no capital total uma redução de 0,19%. Depois disso eu recomendei nova compra se superasse a máxima deste candle. Essa compra foi executada, fechou muito bem esse candle e aí a partir desse momento que já tinha gerado 160 pontos a partir do ponto sugerido para a entrada, eu reposicionei o stop para um nível até um pouco abaixo do ponto de entrada, já poderia até ter trabalhado com stop de proteção, até um pouco abaixo do ponto de entrada para dar um espaço para a posição, ou seja, não tinha uma expectativa que pudesse voltar aqui embaixo. Esse candle volta aqui embaixo, aciona a minha saída, essa saída aconteceu aqui com uma leve perda de 0,05%, foi próximo aí do ponto de entrada, e capital total uma redução de 0,05%. E observe que depois desse candle vai lá em cima, o próximo candle vai lá embaixo novamente, perde a mínima do candle anterior. A gente está falando aqui desse candle que foi um candle de andou aqui 255 pontos para cima, esse candle vai lá embaixo, vai lá em torno de 190 pontos para baixo, esse aqui novamente sai lá da máxima e vem aqui em torno de 230 pontos para baixo, ou seja, uma volatilidade muito grande nesse momento que atrapalhou principalmente na questão da minha condução dessa posição, que terminou indo dentro da minha leitura, que era uma expectativa de ter vindo mais acima. Não identifiquei nova entrada a partir desse momento. Depois disso eu busquei entrada dentro desse movimento de subida que não vinha uma correção mais satisfatória no meu modo de ver. Eu busquei entrada mais para o mini dólar, que eu vou comentar agora. Mas antes de falar do mini dólar, falando aqui do G60 do índice, do mini índice, lembrando que eu comentei o G60 do Ibovespa. Então essa que eu falo que essa movimentação aqui já vai batendo ali na questão de uma simetria de tempo. Bate aqui essa movimentação que traz uma chance de gerar movimento aqui para baixo. Mas por enquanto o movimento está vindo mais fraco do que foi esse movimento aqui de subida. E vai terminando o pregão aqui apontando para a formação de fundo ascendente aqui no G60. Então conseguindo romper aqui para cima, gerando força aqui para cima, ficaria mais para a ponta compradora. Mas não descartaria olhar para a ponta vendedora após alguma sinalização mais relevante no G60. Para baixo, principalmente se perder essa mínima aqui e gerar topo descendente no gráfico de menor periodicidade. Olhando agora para o dólar, partindo aqui para o dólar, no dólar dia aqui para baixo, depois desse movimento para cima, olhando aqui o gráfico com ajuste, que teria essa região aqui de suporte, estaria muito próximo dessa região de suporte por volta dos 3,195, de 3.200 a 3,195. Olhando para o gráfico sem ajuste, a gente pode observar que tem uma região de resistência aqui mais relevante para mini dólar que está sendo respeitada neste momento. Não fechou acima já nos últimos pregões, testou novamente essa região e no pregão de hoje já veio para baixo das máximas anteriores, perdendo até essa mínima anterior. Dentro dessa
do pregão de hoje, eu recomendei venda nessa perda de mínima aqui. Isso aqui é o gráfico de 10 minutos. Perdeu essa mínima, essa venda foi executada, veio aqui embaixo. Meu objetivo estava mais abaixo, em 195,5, mas dentro do que já tinha feito esse movimento em termos de tempo do movimento, depois que fecha esse candle aqui, esse candle não dá sequência ao movimento de baixo, não perde essa mínima aqui, logo no início desse próximo candle eu encerro essa posição com um ganho de 0,12% na operação e capital total mais 0,18%. Então foram essas operações aí nos futuros. No gráfico de 60 minutos para o dólar, temos aqui esse movimento mais forte para baixo e a tentativa aqui de subida. Se vier ganhar força aqui para cima, ficaria atento aí para a ponta compradora. Por outro lado, movimentação novamente para baixo, gerando até pivô de baixo na perda da mínima do pregão de hoje, reforçaria mais uma posição um pouco mais em termos de se buscar a operação na ponta vendedora aí de day trade a partir do próximo pregão. Lembrando, se você deseja receber as recomendações aí durante o pregão, recomendações seja de day trade nos futuros ou também de swing trade, basta clicar no card que está aparecendo aqui para que você possa receber essas recomendações aí, testá-las gratuitamente aí por um certo período. Olhando aqui para as ações, lembrando também se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza dê um like nela, um joinha no YouTube e aproveite também para se inscrever no canal da Altoveira.com junto ao YouTube. Temos então Petro com um candle de indefinição, alta de 0,43% e segue naquela confusão. Nenhuma mudança no meu modo de ver nesse momento em termos de operação para Petro. Se eu pego o gráfico semanal, dou um zoom aqui no gráfico semanal, são várias semanas aqui andando de lado. Eu vou aguardar alguma saída, algum tipo de movimento mais claro aqui dessa região, para depois planejar alguma entrada, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Na ponta compradora, preferencialmente para cima aí dos R$14,35. E para a ponta vendedora, teria que ser mais para baixo aqui dessa região, ou perdendo essa região, ou um movimento ainda que se arraste aqui para cima de maneira fraca e gera alguma sinalização para baixo. Olhando para Vale 5, Vale 5 pregão de hoje, alta de 2,26%. Foi lá fechar o gap, resistência em R$ 25,41, terminou perdendo um pouco de força, deixando ali uma sombra superior no candle de hoje, mas segue dentro do movimento de alta, corrigindo esse movimento de baixa que perdeu a mínima do fundo anterior. Então, dentro desse movimento de alta, dentro do que eu já venho comentando nas últimas análises, ele se estendendo um pouco mais, principalmente em termos de tempo, tendo pelo menos mais um pregão aqui, seja para cima, e não ganhe muita força para cima, ficaria um pouco mais atento para se buscar a operação aí na ponta vendedora de um topo descendente no gráfico diário da ação. Depois disso, vamos então para os próximos ativos. BRSR6, ativo que a gente segue na posição comprada, hoje fechou o pregão bem, com alta de 3,31%, deslanchou aqui para cima, já bateu numa relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, do tamanho que era o stop da operação já foi replicado aqui acima do ponto de entrada. Então, neste momento, pode-se, inclusive já reposicionei o stop aqui primeiramente para baixo dessa região dos 14,92, pode trabalhar já abaixo dos R$15, em 15,01, botando 14,99, ou simplesmente já não sair mais perdendo dessa posição. Então, minha expectativa é que essa ação consiga ganhar ainda um pouco mais de força, vindo buscar aqui essa região de resistência do topo anterior, localizada aqui na faixa dos 15,96 a 16,26. Lembrando, o objetivo da nossa operação com a relação risco-ganho de 1 para 2 está em torno aí dos R$16,01. Ficaria atento se ela ganhar força aqui para cima, para ver se gera uma melhor relação risco-ganho em cima dessa posição. Olhando agora para CROT 3, ativo que está em tendência de alta, um movimento bem esticado aqui para cima, gerando aqui uma correção. Já tem aí uns 4 pregões de correção. O ideal é que essa correção se estenda um pouco mais no tempo. Quando eu falo se estender um pouco mais no tempo, é para gerar uma melhor relação risco-ganho em termos de compra. Ou seja, uma compra já aqui nessa superação de máxima, teria que buscar alguma relação de 1 para 1 e ficar monitorando de perto, trabalhando com stop mais curto. O ideal é que ela traga alguma movimentação aqui para baixo, que aí abre um pouco mais de espaço no gráfico, gera uma perspectiva maior de se ter um movimento mais claro aí para cima. Então, a primeira alternativa, sendo um pouco mais ousado, seria no rompimento aqui dos R$15,58, stop para baixo dos 15,22. E Detex 3 ativo que gerou esse movimento aqui para cima, rompeu aqui por pouco essa região de topo anterior, R$9,32. Por esse motivo, anulou ali uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma tendência de baixa. Anulou vindo aqui para cima, não perdeu ainda a mínima desse fundo, apesar do forte recuo.
O rompimento da máxima do pregão de hoje seria uma alternativa de buscar uma compra de fundo ascendente. A expectativa é que esse ativo engate uma nova movimentação para cima e inicie realmente aqui um movimento de alta no gráfico semanal. Então essa seria uma das alternativas aí para o próximo pregão em cima de DTEX. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço e até o próximo pregão.